Fala pessoal, tudo certo? Fazer um vídeo rapidão para passar algumas informações. Então é um diário de bordo. Bom, primeiro eu vou falar do consumo, tá? Fazer um balanço do mês de dezembro de 2021. Como que ficou o consumo de combustível da Fielder? Ficou assim, eu rodei em dezembro de 2021 756 quilômetros com a Fielder. E para rodar essa quilometragem, esses 756 quilômetros, eu gastei 83,11 litros de gasolina, tá? E isso aí então dá uma média de 9,09 quilômetros por litro. Uso exclusivamente urbano, não houve circuito misto, tampouco estrada. Bom, vamos aqui a algumas particularidades e umas curiosidades deste período. Bom, eu fiz um vídeo, um diário de bordo que eu fiz um dos últimos. Eu havia comentado que eu estava usando o Podium na Fielder. Então eu estava ali, eu acho, se eu não me engano, no terceiro tanque de gasolina Podium usando nela. Pois bem, eu então abastecia com Podium aqui em Porto Alegre a um custo de R$ 8,19 o litro da gasolina Podium. Só a nível de curiosidade, eu abasteço sempre que possível o mesmo posto de gasolina, tá? Bom, nesse momento que eu pagava R$ 8,19 o litro da Podium, a gasolina comum e aditivada estava na casa dos R$ 7,20, aqueles famosos 7,199. Enfim, um dia eu vou lá para abastecer. Antes, só para eu comentar, eu comecei a usar gasolina Podium e aí assim, o que aconteceu? O carro começou a ficar difícil de pegar em algumas situações. Pois é, foi uma parada muito estranha. Foi assim, o carro de manhã cedo, carro frio, pegava no belisco ali, beliscava a chave e pum, pegava. Legal. Tipo, tu pegava o carro e rodava com ele, não interessava se tu andasse 5 minutos, 10 minutos ou 5 horas com o carro. Se tu parasse ela, desligasse e no intervalo assim de 5 a 10 minutos tu fosse fazer ela pegar, ela pegava normal, beliscava a chave e pegava. Porém, se tu andasse, por exemplo, esses 5 minutos ou 5 horas e tu deixasse e parasse ela, desligasse e deixasse ela meia hora, 1 hora, 2 horas ela desligada, ao fazer ela pegar novamente, ela ficava lá batendo arranque até pegar. Ela demorava muito a pegar. E esse era uma característica que ela tinha antes de eu trocar as velas, né, as velas de ignição. Antes de trocar as velas, ela apresentava essa característica de ficar insistindo, ter que insistir no arranque para ela pegar. E eu pensei, putz, cara, mas eu troquei as velas faz pouco, não faz nem 10 mil quilômetros? Será que eu tenho que trocar de novo? Bom, aí fomos lá, eu levei ela até lá no Robson, mas aí eu me lembro que não ia dar tempo da gente investigar o que era. Bom, voltando lá à história do posto de gasolina. Um dia eu chego para abastecer no mesmo posto de gasolina e tinha ocorrido um reajuste da Podium. A Podium passou de 8,19 para 8,99. Ou seja, então ela passou de 8,20 para R$ 9,00. E a gasolina comum e aditivada estava a 6,96,9, ou seja, R$ 6,97. E eu na hora pensei, pois é, foi-se a Podium, vou botar aditivada que estava o mesmo preço. Cara, botei a gasolina aditivada e o que aconteceu? Quase que instantaneamente no uso do carro, acabou a história de ela ficar insistindo arranque. Ela pega no belisco sempre. Se ela tá fria, tu vai lá, primeira partida da manhã, belisco. Assim era normal já quando usava a Podium. Porém, como eu falei para vocês, usava ela 5 minutos ou 5 horas seguidas, parava, desligava, deixava meia hora, 1 hora, 2 horas ela desligada, ao tentar fazer ligar ela ficava batendo arranque até pegar. Então isso acabou com a gasolina comum
né? No caso aditivada, que é a mesma coisa que a comum. Então aí ficou uma curiosidade. Até na hora eu liguei pro Robson e disse, cara, descobri o problema era que eu tava usando pódio no carro, entendeu? Então, ou seja, eu tava tendo outros benefícios, mas ficou um mistério, ficou realmente um mistério o porquê que estava acontecendo isso, né? E o porquê que tinha a ver com a Podium, né? Porquê que no caso ela estava fazendo isso com a Podium, mas melhor pro meu bolso. Realmente eu estava usando porque entre pagar 8,19 e 7,19,9 num litro de comum ou aditivada, eu ia botar Podium mesmo, né? Mas aí deu uma diferença de preço interessante que me levou a abastecer com gasolina comum, né? Aditivada no caso. Então aí eu retornei e acabei solucionando aí um problema. Bom, fora isso, o mês de dezembro foi isso aí mesmo, não... Esse foi o balanço, não tive nenhum tipo de problema, nada assim. E é isso, era esse o vídeo que eu queria fazer de diário de bordo, né? Passando aí uma curiosidade e números, dados, estatísticas, né? Até agora essa média de consumo aí, 9,09 km por litro, tem sido uma das minhas piores médias de consumo aí com a Fielder. E aí até vem uma outra questão, que no fim eu havia comentado lá no vídeo de diário de bordo que eu comentei que estava usando a Pod, eu falei que a média de consumo não tinha sido alterada. Porém agora, ao retornar, depois de fazer o uso frequente de Podium por um tempo e retornar para a gasolina comum / aditivada, eu realmente vi que baixou a média de consumo, realmente a gasolina não rende tanto. E eu tenho rodado muito mal com ela, eu tenho rodado distâncias muito curtas. Eu saio de casa e vou para a academia, que é pertinho de casa, vou até minha sogra, que é pertinho de casa, vou até o supermercado, que é pertinho de casa. Então eu tenho usado o carro muito em situações onde eu não chego à temperatura ideal de serviço. Então ela está sempre rodando muito mal, ela está sempre rodando fria, né? E isso afeta também o consumo. Porém eu vi que mesmo fazendo esse uso com a Podium, o consumo era melhor. Então agora usando gasolina aditivada, né, / comum, tá fazendo uma média piorzinha mesmo. Então deixo aqui registrado uma correção, foi um erro de interpretação meu, assim, eu até não tinha batido os números, mas bati os números e vi que ela estava fazendo antes uma média de 11 por litro, né? Chegou a fazer ali 10 e tanto, 11 por litro, era isso aí que ela estava fazendo, e agora ela fez um registro aí no mês de dezembro de 2021 de 9,09 km por litro usando gasolina comum. Certo, meu povo? Valeu, deixar fechar os 8 minutinhos, não que isso mude alguma coisa, mas valeu, um forte abraço.